Alegres e felizes nessa noite. Para mim é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui neste lugar para adorar e obedecer ao nome santo do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu convido a igreja a abrir comigo em Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14, versículo 43 em diante. Marcos, capítulo de número 14, versículo 43 em diante. Enquanto os irmãos procuram, louvar a Deus por essa oportunidade, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Se não fosse Ele, a sua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Louvar a Deus ao pastor Júlio César, pastor dessa igreja, que nos convidou, que Deus possa abençoar a vida dele. O presbítero Cleves, que está aqui representando ele, Deus abençoe a sua vida. Ao pastor Júlio César, né? Deus abençoe mais uma vez se encontrando com ele. Deus abençoe a vida de cada irmão e cada irmã. Sempre quando eu venho aqui, eu fico muito feliz e alegre. Eu me sinto em casa. Amém. Glória a Jesus. Eu vendo alguns irmãos aqui também que sempre nos recebem bem. Marcos capítulo 14, versículo 43 em diante. Todos encontraram, irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Jesus: e imediatamente enquanto ele falava, veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. E chegando, aproximou-se dele imediatamente e disse-lhe: mestre, mestre. E o beijou. E lhe lançaram as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam, puxando a sua espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a sua orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes como a um ladrão, com espadas e com varapaus, para me prender? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Mas devem cumprir-se as Escrituras. Mas devem cumprir-se as Escrituras. Mas devem cumprir-se as Escrituras. E todos o deixaram e fugiram. Repita comigo: mas devem. Forte, mas devem. Cumprir-se as Escrituras. Podem se sentar e dar uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas para Jesus por nós. Glórias a Deus. Irmãos, esse é um texto que tem intrigado esses dias. Eu tenho lido um livro, Jesus, ninguém amou como Ele. E essa passagem, ela chamou muito a minha atenção. E eu comecei a estudar essa passagem. E quando eu comecei a ler, eu fiquei intrigado nessa parte que nós repetimos. E é este tema que eu quero ministrar aqui nessa noite, para que se cumpra as Escrituras. Aleluia! Para que pudessem ser cumpridas as Escrituras. Glória a Deus. O texto que nós lemos, irmãos, ele é um texto que se repete nos 4 evangelhos. Tanto Mateus, Marcos e Lucas, que são os livros sinóticos, quanto também o livro de João. Ele detalha sobre essa situação, claro, de diferentes ângulos, de diferentes câmaras. A gente vê que nesses 4 evangelhos eles comentam de uma forma diferente. Uns colocam algumas situações a mais, outros citam algo que outros não citam. E de uma forma bem didática, eu fui lendo os 4 evangelhos e tentando colocar em uma ordem cronológica do acontecimento deste dia tão triste, desse dia tão difícil, que foi a traição de Jesus. No dia em que o prenderam, no dia que ele foi preso. E eu tentei, de uma certa forma, juntar esses momentos de cada evangelho e trazer de uma forma, como eu disse, dos passo a passo que aconteceu, desde a hora que eles saíram da ceia até a hora que Jesus desce ao Getsemane, ou ao Getsemane, como a gente chama. E quando Jesus ele vai começar a orar. Então Jesus, ele saindo da ceia, logo após a ceia, ele desce com os discípulos e vai até o Getsemane. Ele atravessa o ribeiro de Cedron e vai ao jardim, e ele vai ali para orar.
Provavelmente Jesus já ia ali muitas vezes orar. Era um local onde Jesus gostava de ir orar. E eu já vou dizer por que esse é um local que repetidas vezes Jesus ia orar. Esse trecho, Mateus, Marcos, Lucas e João, repete dizendo que ele vai para o Getsemane e vai para orar. Quando ele chega ali, ele deixa parte dos seus discípulos no lugar e chama somente os três. Sim, Pedro, Tiago e João. Os mesmos três que participaram da ressurreição da filha de Jairo. Os mesmos três que também participaram da transfiguração de Jesus e que viram Moisés e Elias. Os mesmos três é levado com Jesus a um lugar à parte, para que Jesus pudesse orar. E ali ele começa a sentir profunda angústia. E quando a gente está angustiado, a gente pede ajuda de pessoas para oração. E quando a gente está entristecido, a gente pede para que alguém nos ajude na oração. E é por isso que ele chama os três de mais confiança, vamos dizer assim. Os três que estavam com ele em momentos específicos, ele chama para que pudesse auxiliar em oração. Mas as 3 vezes que Jesus vai olhar para os discípulos, eles estão dormindo. Eles estão dormindo, eles estão com sono, eles estão cansados, e Jesus querendo alguém para ajudar em oração. Mas eu acho interessante que todas as vezes que Jesus foi para lá procurar os discípulos e via que eles estavam dormindo, Lucas acrescenta algo no seu texto, dizendo que um anjo lhe fortalecia. É interessante, irmãos, que mesmo quando a gente não tem a ajuda de ninguém, Jesus sempre prepara um anjo para nos auxiliar. Pode ser que as pessoas estejam cansadas, ou as pessoas não queiram, não tenham interesse de nos ajudar, mas Jesus nunca vai nos deixar sozinho, desamparado, em momentos de angústia e tristeza. Com Jesus não foi diferente. Deus enviou um anjo que o fortalecia nesse momento de angústia. É interessante porque o seu suor começou a se tornar como gotas de sangue. A agonia estava chegando e ele sabia o que ia acontecer. Jesus então, ele encontra os discípulos mais uma vez dormindo, acorda eles e diz: é chegada a hora, anuncia que chegou a hora. Ele declara que o traidor está chegando. Mateus e Marcos refletem isso, faz referência a isso. Então Judas chega com a multidão armada. Judas Iscariotes, é sempre bom lembrar, porque tinha o Judas Tadeu, coitado do Judas Tadeu. Então sempre é bom lembrar que havia o Judas Tadeu, mas também havia o Judas Iscariotes. É o Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes ele vem acompanhado de soldados, guardas do templo, servos enviados pelos principais sacerdotes e líderes judeus. Os 4 evangelhos falam isso, mas o interessante é João, porque João menciona que também havia uma corte de soldado. E eu fui pesquisar o que é uma corte de soldado, irmão. Uma corte de soldado completa tinha 1000 homens, 760 soldados de infantaria e 240 de cavalaria. Eu fiquei intrigado. É 1000 homens, 760 soldados de infantaria e 240 de cavalaria. Eles também carregavam lanternas, tochas e armas. E eu fiquei intrigado. Tudo isso, 1000 soldados para prender uma pessoa. Meu Deus. É porque o inimigo sabe o tamanho do poder de Jesus. Aleluia. E sabiam que ele não era um homem qualquer. Meu Deus. Os seus inimigos conhecem o Deus que você serve. Aleluia. E sabem que o seu Deus não é um Deus qualquer. Glória a Deus. É por isso que quando o inimigo vem com artimanha, ele não vem com pouca coisa. Ele vem de todas as formas para tentar te derrubar. Mas não importa da forma que fazem. Podem vir 1000, podem vir 10.000, porque o salmista já disse: se vier 11.000, 10.000 cai à sua direita, 1.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. 1000 soldados para prender um homem inocente. Tudo que está acontecendo até o momento, irmãos, é o que estava por vir. Tudo que estava acontecendo e já tinha acontecido até aquele momento, e ainda iria acontecer, já tinha sido revelado nas Escrituras. Para Jesus, nada daquilo era surpresa. Jesus sabia que a palavra de Deus tinha que se cumprir. Interessante, até Cristo estava debaixo da autoridade da palavra de Deus. Vou falar algo aqui, irmãos. Se até Cristo teve que cumprir o que a palavra falou, imagina nós.
Se até Cristo estava debaixo da autoridade da palavra, imagina nós. Se até Cristo teve que seguir conforme a palavra instruía, imagine nós. Não dá para sair do centro da vontade da palavra. A verdade da palavra ainda é o centro da nossa vida. Quer ter uma vida vitoriosa, irmão? Seja a palavra. Quer ter uma vida de obediência? Obedece a palavra. Quer ter uma vida de honra? Honra a palavra. Tudo tem que estar debaixo do centro da vontade da palavra de Deus. Mas o que a palavra estava se cumprindo? Eu separei 3 momentos, tem mais, mas eu separei 3 momentos do cumprimento da palavra de Deus para Jesus. O que estava para se cumprir? Como eu disse aqui, como nós lemos o texto, mas devem cumprir-se as Escrituras. A primeira coisa que estava se cumprindo naquele dia era que o traidor íntimo se levantaria contra o Messias. Um traidor íntimo se levantaria contra o Messias. Quem se levanta contra o Messias, irmãos, é um aluno. Quem se levanta contra o Messias, Glória a Deus, aleluia. é o servo. Quem se levanta contra o Messias é alguém de dentro do ciclo de Jesus. Quem se levanta contra Jesus era alguém que o escutava, era alguém que o seguia, era alguém que viu todos os milagres que Jesus fez, andava com Jesus, estava do lado de Jesus, sabia como era o cheiro de Jesus, sabia como era o jeito de Jesus, sabia como era o andar de Jesus, a sua maneira de falar. Ele ouviu a sua voz, a sua meiga voz. Ele conhecia e sabia até a forma que Jesus fazia milagres. Mas andar com Jesus não significa ser transformado por Ele. Vou falar, irmãos. Tem gente que anda com Jesus, mas nunca foi transformado por Ele. Meu Deus. Tem gente que vive, irmãos, todo o tempo dentro de uma igreja, mas nunca foi transformado pela presença de Deus. Anda do lado de Jesus, diz que serve a Jesus, mas não foi transformado. Por quê? Porque quando vem um momento de dificuldade, ele não vê dificuldade de trair Jesus. Ele não vê dificuldade de fazer algo contra a vontade de Jesus. Salmos 41, versículo 9. Até o meu amigo, meu próprio amigo íntimo, em quem muito confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. A palavra calcanhar aqui é a palavra queda. A palavra calcanhar significa vulnerabilidade. Alguém vulnerável. Ou seja, o amigo íntimo trai na vulnerabilidade, na covardia, trai pelas costas. E é isso que Judas faz. Agora olha para mim aqui, porque isso aqui me chama a atenção. Todo mundo, quando ouve o nome Judas, se espanta. Tem gente que fala: esse nome não dou nem pro meu filho. Todo mundo, quando ouve a história de Judas, fica espantado. Misericórdia de Judas. Que olha o que Judas fez. A gente fica todo horrorizado com o que Judas faz. Mas eu olhando para Judas, irmão, eu vejo muito de nós em Judas. Quantas vezes nós trocamos Jesus com tanta facilidade? Judas trocou Jesus por 30 moedas. E nós muitas vezes trocamos Jesus por nada. Eu não estou dizendo trocar o culto, eu não estou dizendo de não vir ao culto, porque vir ao culto também não quer dizer que você serve a Jesus. Servir a Jesus não é só vir ao culto. Servir a Jesus é viver o culto, é ser o culto. Glória a Deus. Mas eu estou dizendo que quando nós escolhemos outras coisas no lugar de Jesus, quando nós colocamos as nossas prioridades no lugar da vontade de Jesus, quando nós trocamos a vontade de Jesus pelas nossas vontades, quando nós escolhemos fazer aquilo que queremos ao invés daquilo que Jesus quer para nós, e viver para Jesus, irmão, é renunciar, é perder. Jesus disse: quer servir a mim, quer seguir a mim, segue, mas antes de tudo, larga tudo, pega a tua cruz. Pega a tua cruz e siga-me. Renuncia-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Pega a tua cruz e siga-me. Não é mais do jeito que eu e você quer, não. É do jeito